Boa noite a todos. Meu nome é Jason Martins e estou falando exatamente do meu canal pessoal, falando sobre um pouco da polêmica que está acontecendo hoje no nosso país, sobre a briga entre grupos que apoiaram Bolsonaro, principalmente no segundo turno, e que hoje sofreram um determinado racha. Por exemplo, qual é o meu ponto de vista sobre esse assunto? Número um, o Bolsonaro ele tem apoiadores orgânicos e apoiadores firmes dele, a causa que ele defende desde 2014, com aquele discurso. Se não é só não matar, é só não roubar, só não cometer latrocínio que não vai pra lá, porra. Acabou. Então esse pessoal que abraçou ele lá atrás em 2014 é o mesmo pessoal que hoje está brigando em favor do governo dele nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde o pessoal vê que a cobra fuma, o caldo entorna e simplesmente a jiripoca pia. Tá? É lá no Twitter, não é meramente no YouTube ou no Facebook. A briga feia é lá no Twitter. Para quem tem rede social, por exemplo, eu tenho o arroba é Jazão, é lá no meu Twitter pessoal. Então eu vejo toda essa briga. Por exemplo, quando o Caio Coppola lançou, estava ele ainda pela Jovem Pan, ele lançou o Boletim Coppola, com aquela desculpa de que as pessoas, olha só, vai ter exatamente análises políticas do governo, que não sei que não sei que lá. Aí muitas pessoas se inscreveram para receber esse Boletim Coppola. O que esse camarada pegou e fez? Esse camarada pegou essas inscrições que fizeram no site dele, do Boletim Coppola, ele usou isso como moeda de troca para exatamente conseguir um emprego na CNN. Pasmem, é isso que ele fez. Ele pegou isso para exatamente ganhar um emprego. Poxa, eu também vou fazer isso. Eu vou pegar, vou falar assim, amiguinhos, se inscrevam no meu canal para fazer críticas, que faz análises políticas, para depois eu ir para um canal que vai ser inaugurado aqui no Brasil em breve, para fazer críticas para o governo, para fazer críticas ao Bolsonaro, para fazer críticas à isentosfera, entre outros. É como se tivesse feito a mesma coisa. Então, exatamente esse é o grande problema da isentosfera. Por exemplo, a mesma isentosfera que só começou a criticar o PT a partir de 2015, 2016, antes das eleições municipais, essa é a mesma isentosfera que hoje, não satisfeita com o Bolsonaro, que não deixa ninguém mamar mais nas tetas da SECOM, é a mesma isentosfera que exatamente está fazendo tudo para que o Bolsonaro sofra um impeachment, force uma barra, eles apoiam no Centrão as pautas de Maia, as pautas de Alcolumbre, para que em breve o Bolsonaro sofra um impeachment e que eles coloquem um general Mourão lá para ficar lá durante 2 anos e exatamente nas eleições seguintes eles emplaquem um Dória da vida. É isso que, a isentosfera quer. A isentosfera ela serve plenamente ao Centrão. Então, exatamente, quando a isentosfera, com esse objetivo de servir ao Centrão, o que isso vai afetar? O que Bolsonaro defende? Bolsonaro não defende só uma economia forte. O Bolsonaro ele defende que o país ele tenha uma cultura e uma educação forte também. Por isso que eu votei no Bolsonaro, minha família votou no Bolsonaro e muitas outras pessoas votaram no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele é um grito dos excluídos. É um grito de pessoas que simplesmente durante todos esses anos saem de manhã para ir trabalhar e na chegada e indo pro ponto de ônibus elas são roubadas o celular, roubada a carteira, roubada os documentos, é roubado tudo. Eles é tirado tudo. Durante todos esses 24 anos de PT, PSDB, foi isso que aconteceu com o nosso país. Então, Bolsonaro é uma pessoa que exatamente visa resgatar a dignidade de um povo que trabalha, um povo que tem religião,
Um povo que quer ver respeitada a sua forma de adoração e quer ver exatamente. E também no final de semana quer sair para ir no cinema, quer tomar um chopp, porque trabalhou exatamente para isso. Então é esse tipo de gente que o Bolsonaro defende. Diferente dos governos anteriores que sempre defendiam terroristas, assaltantes, traficantes, entre outras pessoas. Então nós temos que ter exatamente saber qual é o lado certo nessa briga entre youtubers na internet para saber qual deles realmente está apoiando o Bolsonaro. Uma dica eu dou para vocês: qualquer youtuber que apoiar censura na internet, esse youtuber é inimigo do governo. Não só do governo, mas ele é inimigo nosso. É inimigo seu. Porque ele é contra a liberdade de religião. Principalmente como o tal do camarada que é o presidente da CPMI das fake news. O camarada simplesmente pegou, antes de iniciar a CPMI das fake news, ele foi para a terra das fake news e do controle do cidadão por parte do Estado, que é a Rússia. É lá que ele foi pegar essas táticas e é lá que ele foi aprender essa porcaria. Ou seja, vindo de Rússia, que exatamente tem um policial infiltrado para cada 400 habitantes, um país que simplesmente, se a religião não ensina o que o Estado quer, é o tipo de país que proscreve a religião, tanto que só pode ter a igreja ortodoxa, mas qualquer bispo ortodoxo que for contra o que Putin fala, ou ele extradita ou ele some com o bispo. Lá é assim. Foi lá que esse camarada, o senador Ângelo Coronel, foi saber sobre fake news e saber sobre desinformação. Então é esse tipo de gente com quem nós estamos lidando nessa CPMI da fake news. Então nós temos que ter muito cuidado, porque essas pessoas que são esses isentões, os liberais, os esquerdistas, eles querem tirar o nosso direito de não só de ir e vir, mas o nosso direito também de, se quisermos, adorar a um Deus. E isso a gente não pode permitir. Entendeu? Ah, porque não sei o que você pega. Eu não confio. Não é questão de confiar no governante. Isso é uma questão. Você escolher um governante que defenda os mesmos valores que você, isso é uma questão de autodefesa. E o Bolsonaro, depois de todos esses anos, mais de 60 anos, é o único governante que claramente defende a liberdade de adoração. Eu não tenho religião, mas a minha esposa tem religião. Então, se ela quer ser católica, ser protestante, o diabo que seja, para mim tanto faz. Ela tem que ter esse direito assegurado. Então eu vou votar num cara que garanta esse direito. Então por isso eu estou enviando esse vídeo e gostaria que todos se inscrevessem, compartilhassem esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas, para ver o perigo dos isentões que usam as redes sociais para exatamente para que exatamente mais pessoas não confiem nas redes sociais, não atuem nas redes sociais para defender exatamente a sua liberdade. A liberdade de adoração é a liberdade mais sagrada que Deus nos deu. Então nós temos que realmente ter esse pensamento de que, se nós formos contra um governo que permite que hajam essas liberdades de culto e de adoração, se nós formos contra esse governo, nós formos contra o governo Bolsonaro, o Fernando Gabeira disse numa entrevista que, se Bolsonaro falhar, cair, virá algo muito pior. Ou seja, pode vir até mesmo um regime tipo Mao Tse Tung, Xi Jinping, ou até mesmo Fidel Castro, ou um regime semelhante como o da nossa vizinha Venezuela. Então tenham muito cuidado ao vocês ao vocês atacarem o governo Bolsonaro, que é o único que defende a liberdade de culto e a liberdade de adoração e a liberdade individual do cidadão. Um abraço para vocês e uma boa noite.